Vamos ler o texto de Mateus capítulo 1. Eu vou aproveitar a pregação sobre o que aconteceu no Natal, né? Eu quero falar também acerca do nascimento de Cristo. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, entrando no capítulo 2, indo até o versículo 12. Mateus capítulo 1, 18 a 25, e entrando no capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto cuidava dessas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Também depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando em casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui. Amados irmãos, prezados ouvintes, em noites claras,
Quando nós olhamos para o céu estrelado, nós nos maravilhamos com a imensidão de pontinhos de luzes. Alguns brilham com tanta intensidade que nós dizemos, parece um avião vindo. Outros de forma mais tímida. Alguns quase apagando. Um observador ocasional como eu vai ficar maravilhado apenas com aquele vislumbre, variedade de luzes, mistério. Mas para um astrônomo, para um navegador, para um estudioso das antigas tradições, como por exemplo, aqueles magos do Oriente, eles enxergam algo mais. Padrões, constelações, histórias e principalmente direção a seguir. Meus irmãos, assim é o Evangelho de Mateus ao narrar a visita dos magos a Jesus. A primeira leitura, podemos sentir uma certa frustração. É como se nós estivéssemos olhando para estrelas soltas lá no céu, desconectadas. Mateus não nos diz exatamente quem eram aqueles homens, aqueles sábios. Não registra seus nomes. Não há detalhes sobre suas vestimentas, a caravana que eles acompanhavam, nem o que aconteceu após partirem de Belém. Parece que a nossa curiosidade moderna é um relato incompleto. Falta muita coisa. É como se um céu cheio de estrelas, mas faltando conexão, faltando sentido, razão de ser. Mas, irmãos, aos olhos da fé, pela revelação da palavra de Deus, são constelações perfeitas. Não são traços descuidados, mas com a precisão celestial nos revela algo tremendo. Sob a inspiração do Espírito Santo, Mateus não está escrevendo uma biografia, ou um diário de viagem, ou um romance histórico. Não. Ele está traçando as Sagradas Escrituras, um conjunto de pontos luminosos que, ligados, nos revelam uma figura perfeita. Meus irmãos, aqueles magos, eles não foram à procura de uma estrela comum. Eles viram a estrela especial. Aquilo que os antigos profetas já haviam falado. Por exemplo, o profeta pagão, Balaão, ele havia anunciado: uma estrela procederá de Jacó. Números capítulo 24, versículo 17. Mateus realmente não nos dá um relato de completo, por assim dizer, né? Mas nos revela aquilo que é suficiente para nos apresentar alguém especial, que é o Senhor Jesus Cristo. O Emanuel, Deus conosco, o Salvador do seu povo. Adoração para os gentios e adoração para os judeus. Portanto, meus irmãos, hoje nós não temos uma constelação de estrelas. Nós não buscamos detalhes curiosos. Mas o Espírito Santo une esses pontos da passagem que nós lemos para nos mostrar o plano perfeito. Cristo, o Rei dos Judeus, o Senhor das Nações, revelado desde o Oriente até Belém, recebendo a adoração que só Deus ele é digno de receber. Nesta manhã,
anunciando as boas novas do nascimento de Cristo, eu quero resumir a pregação com o tema A Coroa do Natal. Cristo Rei, digno de toda adoração. Meus irmãos, a história dos magos omitem detalhes que, posteriormente, a tradição, os mitos e a fantasia tentaram fazer um quadro completo. Mas em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, nos enfoca, nos mostra aquilo que era o propósito da vinda daqueles magos ao encontro do Senhor Jesus. No versículo 2, a pergunta daqueles magos é muito importante. Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Aqui está o cerne, o ponto central da revelação. Parte importantíssima do propósito do qual aqueles magos haviam saído da sua terra para encontrar e adorar o Senhor. No versículo 8, observem, Herodes, nós temos um relato sobre Herodes, e diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e informai-vos de forma cuidadosa a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisa-me para que eu também ir adorá-lo. Claro que Herodes não queria adorar a Jesus. Não queria adorar aquilo que era a revelação das profecias do Antigo Testamento. Né? Mas chama a atenção que aquele que era o propósito dos magos. E no versículo 11 nós temos: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram. Meus irmãos, o foco do relato sobre aquela visita dos magos a Jesus é a adoração que Jesus recebe, é digno de receber. Meus irmãos, pensando naqueles primeiros leitores do Evangelho segundo Mateus, aquilo era surpreendente. Imagine, o Evangelho de Mateus foi escrito pensando nos judeus cristãos, aqueles que conheciam as profecias do Antigo Testamento a respeito do nosso Senhor. E aqueles judeus, eles acreditavam que desde o nascimento só existe um que é digno de receber adoração, que é Deus. Somente Deus deve ser adorado. Mas agora Mateus está dizendo que Jesus, ele é adorado. Ele deve ser adorado. Como assim? Por que ele deve ser adorado? Mesmo sendo ele bebê. É aquilo, meus irmãos, que o apóstolo Pedro confessou mais adiante, como está registrado no capítulo 16, versículo 16, dizendo acerca do Cristo, Jesus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E assim, meus irmãos, nós temos aprendido de que desde o seu nascimento, Jesus, ele é apresentado como Filho de Deus, como sendo o único e verdadeiro Deus. Ele que havia sido concebido pelo Espírito Santo, ele era Emanuel, Deus conosco. O Natal não é apenas uma bela história, não é uma história infantil impressionante. Não. A mensagem do Natal é que nós devemos receber a Cristo como aquele que nós devemos adorar, servir. Ele é Deus
que se tornou carne, que habitou entre nós, ele é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Meus irmãos, ainda hoje é uma história impressionante de se ler sobre sábios do Oriente que seguiram uma estrela desde a sua terra natal, passando por Jerusalém, indo até Belém, e foram para adorar ao Senhor Jesus. Enquanto estavam em sua própria terra, ao leste de Israel, eles haviam visto uma estrela, não uma estrela qualquer, não uma estrela como se nós estivéssemos olhando para ela, que não entendemos muita coisa acerca dos astros, que seja, mas uma estrela especial, uma estrela como nenhuma outra, uma estrela que, como de alguma forma, havia anunciado que um rei havia nascido, o rei dos judeus. Observe que os magos dizem: vimos a sua estrela. Versículo 2. Vimos a sua estrela. Agora, a pergunta é, como eles sabiam disso? Como eles podem ter tanta certeza de que aquela estrela anunciava o nascimento do rei dos judeus? O que levou-os a crer que era ele o rei a ser adorado como Deus? O que tinha aquele rei de tão especial? Claro, meus irmãos, nós temos que admitir que essa conclusão não foi uma conclusão baseada em seus estudos das estrelas. Era algo muito mais do que isso. O Senhor havia revelado isto. Agora, de que modo, não sabemos. Mas havia certeza em seus corações de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Rei dos Judeus, havia nascido e tinha que ser adorado. Observem que a Bíblia relata uma estrela em conexão com a vinda do Senhor Jesus, já desde o Antigo Testamento. Lembra que eu falei? Balaão, aquele profeta pagão que foi usado por Deus para revelar, abençoar o povo de Deus. Mas há outros profetas, por exemplo, Isaías, 60, versículo 1 nos diz: dispõe-te, resplandece, porque a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Capítulo também 60, versículo 3 nos diz: as nações se encaminharam para a tua luz, e os reis para resplendor que te nasceu. Os irmãos, embora essas profecias devessem ter sido suficiente para chamar a atenção de todo o povo de Jerusalém, quando os magos vieram e anunciaram que estavam buscando o rei nascido, é bem possível que essas profecias não tivessem ao conhecimento daqueles magos. Pelo menos como o povo de Jerusalém receberam as profecias. Meus irmãos, quando chegaram a Jerusalém, as coisas não eram exatamente como eles pensavam. Imagine você iria encontrar um rei maior de todos, que havia nascido, que uma estrela conectada a ele anunciara o nascimento dele, glorioso, maravilhoso. Quando chegam a Jerusalém, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Mas já havia um outro rei em Jerusalém.
Não parecia ninguém para adorar como Herodes. Herodes vai, convoca os escribas, os líderes do povo. O que diz as profecias acerca do nascimento do Messias? Claro que Herodes não queria o nascimento de um novo, de um rei poderoso. Não. Lembrando que Herodes, ele era descendente de Esaú, edomita. Ele era cruel. Ele havia usado meios terríveis para chegar à posição em que ele estava. Era um rei tirano, sedento por sangue, perverso, que chegou a matar sua própria esposa e seus filhos, com medo que se revoltasse contra ele. Ele também queria matar aquele bebê, aquela criança, aquele nascido rei dos judeus. Herodes queria receber o título Rei dos Judeus. Ele pergunta: onde nasceria? A resposta, versículos 5 e 6. Em Belém da Judéia, respondendo ele, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Os magos partem para Belém. A estrela os guiando. Viajaram do norte para o sul, para onde estava o Senhor Jesus. E no versículo 10 diz: e, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A estrela os guiou ao mesmo lugar que a palavra de Deus, as antigas profecias haviam indicado. Levou-o ao lugar onde o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, deveria ser encontrado. Qual foi a reação dos magos? Se alegraram intensamente. Se alegraram sobremodo. Ao encontrarem, se prostraram, adoraram o Rei dos Judeus, o grande Emanuel. Lá estava ele diante deles. Eles creram que aquele era o rei prometido. Eles o adoraram. Meus irmãos, observem os presentes dados ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro, presente para um rei. Incenso, presente para Deus. Lembra que os incensos eram usados no sacrifício? A Deus. A mirra, unguento usado nos sepultamentos, uma honraria. E com esses presentes, nós somos lembrados de outras profecias. Por exemplo, Isaías 60, versículo 6, que diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Então, aqueles magos oferecem seus presentes, eles adoram o rei. E então, meus irmãos, foram avisados em sonhos que evitassem retornar pelo mesmo caminho, que tomassem outro caminho para o seu país. Mas a pergunta é: o que significa isso? Por que o Espírito Santo inspirou Mateus para escrever sobre esses magos do Oriente? Como é que eles vão seguir uma estrela? São guiados
para uma pequena casa em Belém e ali adoram aquela criança. Qual é a mensagem que nós podemos extrair disso, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós vemos aqui que Cristo, o Salvador, nascido Rei dos Judeus, é o cumprimento das promessas de salvação que Deus. Jesus não assume esse papel para si mesmo. Ele é aquele que as profecias já haviam anunciado. Mesmo sendo uma criança que não podia andar, falar, ele é recebido como filho de Deus. Este Jesus, no qual nós celebramos o dia de hoje, é o Salvador e o Senhor da vida daqueles que creem no seu nome. Ele é digno de nossa adoração. Mas mais do que isso, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, que nasceu não apenas como o Salvador de Israel, não apenas como o Salvador dos judeus, mas como o Salvador do mundo inteiro. E eu não falo aqui sobre universalismo, eu falo sobre de todo o mundo. Em todas as nações há escolhidos de Deus. Meus irmãos, aqueles magos que vieram do Oriente, eles foram até Jesus como um cumprimento das profecias. Por exemplo, agora Isaías 49, versículo 6, que diz: sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Judá e para tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqueles magos haviam vindo da extremidade da terra para adorar o Senhor Jesus. Claro, poucos fora de Israel, naquela época, conheciam ou conheceram a Jesus, conheceram a verdadeira salvação. Mas ali também já era um anúncio, como no Antigo Testamento, de que chegaria o tempo em que o evangelho a respeito de Jesus Cristo, proclamado aos magos, anunciado no Antigo Testamento, chegaria às nações, como chegou a nós. Depois de ter morrido, ressuscitado dos mortos, o Senhor Jesus diria aos seus discípulos e à sua igreja: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Evangelho chegou até nós, meus irmãos. Este Evangelho de salvação em meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, ele é anunciado e deve ser anunciado a todos os homens. Foi para isso que o Senhor Jesus ele veio. Foi para isso que ele nasceu, viveu e morreu, para trazer salvação a este mundo marcado pela queda e desobediência do homem. Deixa-me perguntar: você adora a Deus? Você adora o Senhor Jesus? Do fundo do seu coração? Como aqueles magos? Como todos aqueles eleitos que já receberam o Evangelho e creram no Evangelho? Você o recebe como seu Senhor Salvador? E mais, você deseja que as nações, que os gentios o adorem?
Quando o Senhor Jesus não é adorado por meio de um Natal sem Cristo, por meio de um Natal que enfatiza outras coisas, mas não a Cristo, você se sente indignado? Você se incomoda e diz, olha, o Natal verdadeiro é muito mais do que isso. Venha conhecer a verdadeira história. Alguns questionam. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Portanto, nós não temos uma data para destacar como sendo o nascimento de Cristo. Isso é invenção de homens. É verdade que nós não temos uma data especial, marcado como um dia exato. Mas essa data é uma oportunidade em que todas as pessoas em nosso país, em nosso bairro, em nossa cidade, falam sobre o Natal. Só que o Natal sem Cristo. O Natal com o Papai Noel. E nós temos a oportunidade de apresentar a verdadeira mensagem do Natal. A verdadeira razão que Jesus veio. Isso é maior do que alguns detalhes. É verdade. Nós não temos um estudo como todos os detalhes. Isso aqui é constelação tal, estrela tal, que nasceu um tal, que passou por transformação tal. Mas nós temos a razão do qual o Filho de Deus veio a este mundo para trazer salvação. E deve ser adorado por cada um. Ele é digno de nossa adoração. Ele é digno de ser anunciado por nossas palavras, por nossas ações. Amém. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então aproveita e se inscreve no canal. Aproveita também e já deixa o seu joinha, porque isso ajuda bastante o canal. E deixa o seu feedback, faz um comentário aí, tá bom? Isso é muito importante, porque mostra engajamento aqui no canal também. E é claro, compartilha o link desse vídeo com todo mundo que você conhece nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda o canal aí. E se você quiser cooperar, para que o canal avance em termos de literatura, então está aqui o Pix. Fique à vontade. Aproveita e assista mais um vídeo.